meu nome é Beatriz Gonzalez Álvares Fabiano, sou estudante de enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e vou apresentar o trabalho intitulado como O uso de substâncias psicotrópicas na população idosa durante a pandemia de Covid-19. Durante a pandemia de Covid-19, a partir da implantação de medidas de distanciamento social e da determinação de grupos mais vulneráveis à infecção do SARS-CoV-2, a população idosa sofreu consideravelmente os impactos do período, pois constatou-se que, enquanto todos correm o risco de contrair Covid, os idosos possuíam maior probabilidade de desenvolver a forma grave da doença. Isso pode acontecer devido a condições pré-existentes, por exemplo, diabetes, hipertensão, que afetam aproximadamente 66% das pessoas com 70 anos ou mais. A partir disso, algumas consequências foram visualizadas no estilo de vida e na saúde dessa população idosa. Seja por receio de contrair a doença ou ainda pelos efeitos prejudiciais ocasionados pelo isolamento social, as consequências adversas proporcionadas pelo distanciamento, os idosos se depararam com uma grande fragilidade mental, com restrição de atividades físicas, com isolamento ou abandono perante amigos, familiares, com um déficit cognitivo a partir do pressuposto de que quando o idoso se torna menos ativo, menos sociável, ele também sofre um déficit cognitivo e através dessa fragilidade mental que pode vir a ocasionar estabelecimento de comportamentos de risco ou comportamentos possivelmente nocivos. A partir disso, podemos inferir que o fenômeno das drogas em idosos é um assunto a ser amplamente discutido, uma vez que o estabelecimento desses comportamentos possivelmente nocivos podem ocasionar em um consumo abusivo dessas substâncias psicotrópicas lícitas ou ilícitas. Tal fenômeno já era observado em crescente antes da pandemia. Cabe, então, descobrir durante a pandemia e o pós-pandemia se haverá uma tendência de aumento ou não. A partir disso, como participante do projeto de pesquisa Gerência do Cuidado de Enfermagem ao Idoso e suas cronicidades e da linha de pesquisa sobre uso de drogas em idosos, quebrando paradigmas sobre o envelhecimento, surgiu a oportunidade de realizar uma busca na literatura durante esse período pandêmico sobre justamente o consumo abusivo de drogas em idosos e quais seriam as suas consequências durante e após a pandemia. A partir disso, temos como objetivo principal do nosso estudo analisar os estudos publicados referente à temática sobre o uso abusivo de substâncias psicotrópicas lícitas e ilícitas em idosos durante a pandemia de Covid-19 no mundo. A metodologia aplicada neste estudo foi uma revisão integrativa da literatura, utilizando justamente um recorte temporal de 2020 a 2022, justamente o período durante a pandemia, em que estudos acerca da temática foram desenvolvidos. A metodologia foi designada a partir das seguintes estratégias: o estabelecimento de descritores como transtornos relacionados ao uso de substâncias, idosos e pandemia. O recorte temporal utilizado do ano de 2020 a 2022, os limitantes foram idiomas em português, inglês e espanhol. Além disso, o texto completo disponível. Foram utilizadas as buscas na Biblioteca Virtual de Saúde, a BVS, e na PubMed. Ao realizar a busca de artigos, foram encontrados, realizando uma busca geral apenas utilizando os descritores, um total de 279 artigos. Após aplicar os limitantes pré-determinados, foram selecionados 39 artigos. Ao realizar a leitura de título e resumo, foram selecionados 3 artigos e após a leitura destes selecionados na íntegra, ao todo foram selecionados 3 artigos. Após a estratégia de busca dos estudos, a análise dos dados foi realizada através da construção de um banco de dados, através de uma planilha no Excel, contendo nome, referência do artigo, o ano de publicação, possíveis resultados e conclusão dos estudos. Como principais resultados, podemos destacar primeiro que se evidencia que o pequeno número de material científico acerca da temática é justificada pelo fato de que a pandemia do Covid foi iniciada no final do ano de 2019. Então, desta maneira, ainda há poucas publicações referentes aos aspectos transversais da doença.
Além disso, a gente destaca que este tema de consumo de substâncias psicotrópicas na população idosa já possuiu uma escassez de estudos bem evidente. Então, justamente neste período em que os idosos foram mais prejudicados, é necessário sim estabelecer estudos que possam identificar quais as consequências que esse grupo vai obter ao longo desse período. Dos 3 artigos selecionados, 2 evidenciam fortemente a presença do consumo de álcool na população idosa como substância mais evidente durante esse período. Porém, um outro estudo evidenciou que o uso abusivo de ansiolíticos também foi observado e, ademais, outras drogas foram utilizadas, na maioria delas lícitas. Não foram observados durante esse período, nesses estudos, o uso de substâncias ilícitas dentro desse grupo da população. Os estudos demonstram ainda que, como uma das principais consequências desse uso abusivo dessas substâncias, está um maior risco de contrair Covid-19, uma vez que o álcool, principalmente, é uma substância que deprime o sistema imunológico. Além disso, é importante enfatizar que o sistema imunológico dos idosos já possui um enfraquecimento natural da idade. Então, uma vez que esse idoso realiza um uso abusivo dessa substância, ele sim pode possuir maior risco de contrair Covid-19. Um outro fator que podemos destacar seria a vulnerabilidade psicológica, que é um termo utilizado justamente para descrever a necessidade e os sintomas psicológicos que esses idosos adquiriram ao longo dessa pandemia, ao longo das medidas de distanciamento social, do sentimento de abandono, do medo constante e eminente de contrair uma doença que possuía uma forma grave e que afetava diretamente esse tipo da população. E, além disso, foi observado um aumento da automedicação dentro desse grupo, uma vez que, por exemplo, com o uso dos ansiolíticos, muitos idosos possuíam crises de ansiedade dentro de casa, porém não sabiam distinguir e não sabiam como procurar ajuda, uma vez que muitos serviços de saúde e de atenção psicossocial foram alterados durante o período pandêmico. Desta maneira, então, podemos concluir que é essencial ampliar o estudo acerca da temática como enfoque durante a pandemia do Covid-19 para promover a fundamentação de medidas de acolhimento acerca desta vulnerabilidade psicológica enfrentada após as medidas da prevenção da Covid dentro da população idosa. Obrigada por chegar até aqui. Até mais.